Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Boalho, Dev Multitask. Hoje vamos falar sobre a questão aí falando de metodologia ágil, né? Duas coisas que estão bem presentes ali, que é a questão das daily meetings e a questão do pair programming. Você acha que com essa questão de trabalhar remoto, se isso que hoje é mais frequente trabalhar remoto, se isso hoje melhorou ou se isso hoje piorou? Esse assunto aí, junto com outros, eu costumo colocar umas pesquisas ali nas minhas redes sociais, tá? Se puder me segue lá, aproveita, já se inscreve no canal, dá o like, né? Repassa esse vídeo, você já sabe tudo isso, né? Então, assim, o que eu percebo, né? Vamos falar então primeiro de pair programming. Tá? Antes da gente ver assim o que mudou, nós só relembrando o que era o pair programming, né? Não sei se você já teve a chance, né, de trabalhar com pair programming. Quando você trabalha com alguém, normalmente você tem uma tarefa para fazer, normalmente ligada assim a código, e você senta do lado da pessoa e vocês praticamente imaginam assim que tem um computador, um teclado, um mouse, e aí tem que sair o resultado. E aí as duas pessoas vão lá, se ajudam e o código sai. Tá? Então basicamente é isso, tá? Para quem não está familiar com o termo. Bom, e assim, eu já fiz bastante pair programming, né? E o que até pelas pesquisas, assim, até perguntei se ainda existe, né? Porque eu imaginava que com a redução, né, do presencial, talvez isso fosse tender para piorar, né? Mas, assim, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, foi positivo, né? O pessoal falou que ainda a maioria, assim, pelo menos, né? Falou que ainda tem pair programming lá no seu trabalho, né? Mas assim, o pair programming ele sempre teve os seus problemas, né? Porque assim, se você vê como vantagem, né? São duas pessoas somente fazendo o mesmo código, então uma faz, a outra revisa, vamos dizer assim, né? E vice-versa, né? Uma faz o código, a outra revisa. Você tem como tem duas pessoas, normalmente você tem um foco maior, né? Também na tarefa, para fazer a tarefa, né? E aí você tem claro, a vantagem que estatisticamente todo o código um pair programming, tá? Isso uma estatística que eu já li, mas também que eu já presenciei, né? Que sempre tem menos bugs, né? Todo código em pair programming sempre tem menos bugs, tá? Provavelmente porque aquele bug lá que você faria sozinho, às vezes aquela bobagem, sabe, que às vezes você olha o código de novo e fala, nossa, isso aqui tá errado, ou até a ideia às vezes te avisa ali, né? Mas um código assim que seria um bug para uma pessoa fazendo, se são duas, aí já não teria esse problema. Então, ok, são as vantagens. Desvantagens, aí você tem que demora mais, tá? Provavelmente porque são duas pessoas, e enfim, como uma está revisando a outra, naturalmente vai demorar mais, né, o código. Então a entrega da tarefa ela vai demorar mais. E do ponto de vista gerencial, né, nem sempre quem está na gestão entende, né, que você tem duas pessoas fazendo a mesma coisa, focadas na mesma tarefa, né? Às vezes para quem está gerenciando não entende isso e fala, não, cada um tem que fazer uma coisa e tenta paralelizar e nem sempre isso dá certo, né? Então essas seriam as desvantagens, né? E talvez agora com essa questão de trabalhar remoto, né? Acho que talvez ficou um pouquinho mais difícil de fazer. Não é impossível fazer, mas com certeza é diferente, né? Você fazer um pair programming, você está do lado da pessoa, você ali falar sobre o código de fazer isso remoto, né? A gente sabe que dá para fazer, né? Mas não é a mesma coisa, talvez hoje está um pouquinho mais difícil. Tá, beleza. E no caso das dailies, né? A pergunta lá que eu mandei, como é que é a daily na sua empresa, né? Se ela é ok, se ela é chata, se ela é insuportável, né? E, bom, a maioria foi ok, né? A maioria disse que é ok.
E a dele eu percebo que, apesar de às vezes ela sai um pouco da proposta, né, de ser um alinhamento rápido, né, fala assim, o que você fez, o que você está fazendo, teve algum impedimento, assuntos além disso são para discutir depois, às vezes a coisa se prolonga, né, e acaba sendo discutido na hora, e acaba durando mais que deveria, né, e aí eu acho que nesses casos que a Dave, ela acaba englobando assuntos que não são dela, que aí acho que o pessoal acaba votando ali que é chata, que é insuportável, que não deveria ser, né? Deveria ser uma coisa bem assim rápida, né? Que até se vocês verificarem lá no Extreme Programming, né? Você tinha lá as stand-ups meeting, né? Então, justamente essa ideia de você ficar em pé, como eu tô agora, né? Que é justamente essa ideia de ser uma coisa rápida, né? Que você não vai ficar em pé ali muito tempo. Que a proposta é de ser uma coisa rápida e depois cada um volta a fazer o que estava fazendo, né? Então essa que seria a proposta dele. E, assim, com essa questão, pensando agora nessa parte remota, né? Agora com as pessoas trabalhando mais remoto, eu acho que ficou mais fácil, assim, eu vejo um lado, uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é que eu acho que ficou mais dinâmico, mais fácil, né? Então, eu cheguei a pegar lá atrás, quando essas reuniões aí de metodologia ágil eram numa sala, né? Eu já cheguei até a pegar algumas que realmente se faziam em pé, né? E, assim, apesar que elas eram rápidas, assim, eram bem direto ao ponto, às vezes alguém atrasava, enfim, aí era a mais, assim, o problema de reunir as pessoas do que a reunião em si, né? Pelo menos por onde eu passei. E hoje essa questão remota, né, eu acho que ficou mais fácil, né? Porque assim, tá lá agendado, a pessoa cria ali a sala, ou já está agendado, você já loga e pronto, né? Você já não precisa depender de alguém assim para começar, as pessoas falam, câmera ligada, câmera desligada, acabam falando e fica mais fácil para todo mundo. Então, bom, então acho que era isso que eu tinha que falar para vocês, tá? E se tem aqui no canal aqui mais conteúdo sobre metodologia, sobre carreira, dá uma olhada aí, se inscreve, um abraço aí, até a próxima.